Eu sou Miriam Bevilacqua, sou jornalista, pesquisadora, professora de literatura, escritora, e aqui no canal, que é o Biblion, nós fazemos resenhas em que eu tento não dar nenhum spoiler, né? Só aguçar a sua curiosidade sobre alguma obra, e também aulas. Hoje é uma resenha, né? O livro de hoje é um livro muito famoso, que fez muito sucesso na década de 40 do século 20, né? Quando foi lançado em pedaços no jornal, e também na década de 50, quando então ele é reunido e aparece em volume. Hoje esse livro figura em muitas listas como um dos melhores livros de todos os tempos. Será? É isso que nós vamos ver então na resenha de hoje, que nós vamos descobrir, né? E qual vai ser o livro? Vai ser O Apanhador no Campo de Centeio, eu gosto muito desse título, do escritor J.D. Salinger, ou Jerome David Salinger, mas ele não usa tudo, ele usa só J.D. Salinger, ele assina seus livros só com as iniciais do nome, né, e mais o sobrenome. Antes de começarmos, eu já peço para que você fique até o final do vídeo. Isso é fundamental para você ter a análise completa, né? A minha resenha é sempre também acompanhada de uma pequena análise, não é muito longa, porque nós estamos na internet. E aí eu peço então que você fique até o final do vídeo, se possível, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, tudo isso que é tão importante. Eu começo dizendo que, se você for ver, depois das duas grandes guerras, há um movimento diferente na literatura de alguns lugares do mundo. Eu já falei aqui no canal, em vários vídeos, sobre aquela que foi apelidada de geração perdida de escritores americanos que participaram da Primeira Guerra e depois eles foram morar em Paris, né? Como o Hemingway ou o Fitzgerald, né? Que escreveu O Grande Gatsby. Então, assista aos vídeos que tem aqui no canal sobre esses autores para entender um pouco dessa literatura pós-Primeira Guerra. Mas também, após a Segunda Grande Guerra, que termina em 45, é possível você perceber esse mesmo movimento de desencanto, né? É como se as pessoas estivessem de ressaca, né? E os escritores são capazes de perceber isso. Então o Salinger, ele serviu na Segunda Grande Guerra, né? E estranhamente, após o sucesso do Apanhador no Campo de Centeio, ele se torna recluso. Ele vai escrever algumas outras obras, mas que não obtém o mesmo sucesso. E ele já faleceu, ele faleceu em 2010, né, o Salinger. E do que fala O Apanhador no Campo de Centeio? A história, ela mostra um final de semana na vida do personagem principal, chamado Holden Caulfield, que tem apenas 17 anos. Entretanto, é interessante que você saiba que o Salinger, ele não escreveu essa história para adolescentes, ele escreveu essa história para adultos, né? Mas justamente por ter um personagem adolescente, ela acabou fazendo bastante sucesso, ou talvez até mais sucesso, entre adolescentes que são capazes de se enxergar ou enxergar algumas vivências através do personagem Holden. O livro começa com o Holden nos contando que ele está numa clínica se recuperando de um esgotamento que ele teve no último Natal. Ele diz que ele não vai contar uma história à la David Copperfield, e isso é uma referência ao David Copperfield, que é um livro do Charles Dickens. Também tem vídeo aqui no canal do David Copperfield. Ou seja, o que ele está dizendo é que ele não vai contar a história da sua vida toda, como acontece com David Copperfield,
porque os seus pais eram pessoas sensíveis e que não iriam gostar se ele falasse algo que fosse assim mais íntimo sobre eles. Então ele opta apenas por relatar o acontecimento que ele viveu, que ele chama de doido, né, um acontecimento doido, e que provocou então esse seu esgotamento nervoso que ele está na clínica para se recuperar. Nesse início, ele também nos conta que ele tem um irmão, que é o escritor D.B., que Holden diz que escreveu um livro fabuloso, o irmão dele, mas que agora está morando e trabalhando em Hollywood, se prostituindo. E aí, claro, já é uma crítica do autor, do Salinger, a um monte de escritores, né, que naquela época estavam começando, ou alguns já estavam até estabelecidos em Hollywood, como se escrever roteiros fosse uma coisa menor do que escrever livros. Um preconceito que ainda hoje a gente observa em alguns meios, né? O que é uma bobagem. Um roteiro tem, na minha opinião, tanta característica quanto um livro em termos de literatura. O Holden então nos conta que ele está estudando no internato, né, que chamava Pensy, um colégio que ele não gostava, aliás, que ele considerava, entre aspas, palavras dele, horrível sob todos os pontos de vista. Então, a história começa num sábado, então ele está em cima assim, meio afastado, um tipo de um morrinho, ele está assistindo um jogo do colégio dele, ele está isolado de todos, e nesse comecinho, claramente a gente já percebe que ele não está bem. Primeiro, porque ele conta que ele tinha ido com a equipe de esgrima, ele fazia parte da equipe de esgrima, eles tinham ido para Manhattan participar de um torneio de esgrima, lógico, e ele havia esquecido o equipamento de toda a equipe dentro do metrô, né? Então a equipe não pôde participar porque não tinha equipamento. Mas também ele está muito abatido porque ele tinha sido expulso daquele colégio. Ele tinha sido reprovado em 4 disciplinas e por isso ele não poderia estudar ali naquele colégio, o Pensy, no próximo ano. Só que o Holden, ele já tinha sido expulso de outros 2 colégios antes, né? E ele estava bastante apreensivo como seus pais iriam responder, né, com a notícia de mais uma expulsão. Logo em seguida, ele vai visitar um seu professor de história, né, um professor bastante idoso, né, que está doente. E é bastante simbólico para mim, porque ele não é, então, um adolescente desprendido, né? Esse capítulo, se ele vai em busca, ele vai visitar uma pessoa doente. Então, ele está buscando algum tipo de aceitação, algum tipo de vínculo, né, com pessoas que têm ali alguma respeitabilidade como um professor. Mas ele não obtém muito sucesso, o professor tenta aconselhá-lo que ele tem que tomar juízo para não ficar repetindo, mas ele está muito refratário a esses conselhos, né? Ele sabe que o professor está tentando ajudá-lo, mas mesmo assim ele não está aberto a conselhos. E a visita ao professor o deixa ainda mais triste do que ele já estava. Depois disso, o Holden volta para o seu dormitório no colégio, é um colégio interno, né, como eu já falei, e o seu colega de quarto, chamado Stradlater, né, ele conta que vai sair com uma amiga de infância do Holden. E o Holden não gosta de saber disso, porque ele não confia muito no seu colega de quarto. O Stradlater, ele também pede a Holden que faça uma redação para ele, na verdade, uma descrição de um cenário, por exemplo, descrever uma casa, uma sala, né? Agora, o Holden até tenta fazer essa descrição, mas ele acaba descrevendo, ao invés de um cenário,
a luva de beisebol do seu irmão Ali, que tinha ali escrito poemas à mão, né? E o Ali, ele havia falecido de leucemia. O Holden conta que esse seu irmão era uma pessoa muito boa e que quando ele morreu, o Holden ficou com tanta raiva que quebrou com a mão, gente, com a mão, todos os vidros da garagem, né? E ele vai até tentar quebrar os vidros da caminhonete da família, né? Mas ele já não consegue porque a mão está quebrada, ensanguentada, mas ele nem se lamenta porque a mão ficou ali meia com problemas, meio comprometida, mas ele fala que tudo bem, que ele não vai ser pianista mesmo. Quando o Stradlater volta do seu encontro, né, ele fica muito bravo com a descrição que o Holden tinha feito, já que não era uma descrição de cenário como ele havia solicitado. Eu sei que os dois acabam brigando e o Stradlater, que era muito mais forte que o Holden, acaba ganhando a luta ali, imobilizando o Holden. E aí o Holden, que já estava muito chateado com tudo que tinha acontecido, ele fica ali sem saber o que fazer, até que ele resolve que não vai esperar até quarta-feira, isso é sábado, quarta-feira termina o período letivo e ele vai ter que voltar para Manhattan, onde moram os pais, né? E a irmã caçula. Mas ele resolve que ele não vai esperar até quarta-feira e que ele vai embora naquele dia mesmo. Mas ele não quer voltar para a casa dos pais, ele prefere ficar em um hotel em Manhattan. Por quê? Porque se ele voltar para a casa dos pais antes do antes do começo das férias, ele mesmo vai ter que contar que havia repetido de ano. E ele não estava com coragem, né? Ele não queria fazer isso. E provavelmente, se ele aparecesse apenas na quarta-feira, né, os seus pais o estariam esperando, né? Mas o diretor do colégio provavelmente já teria entrado em contato e já teria contado que ele havia reprovado e por isso estava expulso. Então ele vai para Manhattan e ele se hospeda em um pequeno hotel, ele não tem muito dinheiro, né? E começa então esse período, esse final de semana prolongado em que a história se desenvolve e no qual acontecem muitas coisas estranhas. Obviamente eu não vou contar a história, isso é uma resenha, não é um resumo, né? E eu quero que você leia o livro. Como eu disse antes, apesar de ser um livro escrito para adultos, o fato de ter um adolescente como personagem principal fez com que muitos adolescentes fizessem até a fama desse livro, né? Ele ficasse muito conhecido, muito popular. O personagem Holden, ele é um adolescente que está perdido, que claramente está sofrendo e pedindo ajuda, né? O Holden não sabe muito como pedir ajuda, né? E o Salinger, ele consegue descrever esse personagem muito bem. Em algumas passagens, a gente chega a ficar com raiva do personagem Holden, porque a gente fala, não é possível que um adolescente possa fazer tanta bobagem. A gente está vendo que o que ele está fazendo não vai acabar bem. Mas aí a gente se lembra de que na adolescência é comum mesmo a gente experimentar alguns comportamentos, né, estranhos, até mesmo porque a gente está descobrindo os nossos limites e os limites dos outros, né? Então, quanto mais um adolescente, quanto o Holden, desorientado como ele estava, quanto mais esse tipo de adolescente vai fazer ainda mais loucuras. Infelizmente, de alguma forma, esse livro, com todo o seu desencanto, parece ter influenciado mal alguns jovens, né? O assassino do Beatle John Lennon e também o criminoso que tentou matar o presidente Reagan, os dois afirmaram ter tirado desse livro a ideia de atacar suas vítimas.
Claro que se você for ver o livro não fala nada para as pessoas matarem, assassinarem, né? A narrativa não é sobre isso, né? Mas essas pessoas que estão um pouco mais fracas, um pouco mais perdidas na vida real, que também precisavam de ajuda, acabam interpretando o livro de forma equivocada, o livro de forma errada. Eu gosto do livro? Eu gosto, mas a minha única crítica ao Apanhador no Campo de Centeio é que em alguns momentos eu creio que ele se tornou um livro datado, ou seja, ele tem passagens que faz muito mais sentido para uma geração pós-guerra, desencantada, do que para agora, para o nosso presente. Eu creio que, apesar de figurar nas listas dos livros mais importantes de todos os tempos, eu não vejo como um livro que conseguiu encontrar a imortalidade, que é aquilo que a gente vê nas obras principais, né, nos principais clássicos. Se você quiser ler essa resenha, ela está no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Não deixe também de acessar esse mesmo site às terças-feiras, quando eu publico crônicas. Tanto lá como aqui, deixe seu comentário, diga que tipo de impressão você tem, dê o seu like, se inscreva no canal, siga a gente lá no site também. Tudo isso é muito importante para dar visibilidade ao nosso trabalho, que é um trabalho de literatura. Até o próximo post.